E aí, pessoal, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Meu nome é Roluan e este é o Vibe Car. Pessoal, esse vídeo é um pouquinho diferente, né? Eu não vou mexer com carro, né? Nesse vídeo eu vou mexer com a máquina de solda. A minha máquina de solda deu um problema, né? E eu vou mostrar para vocês aí as possíveis causas e modos de resolver, né? Eu quero já pedir no início, né, desse vídeo para deixar seu joinha, deixa um comentário, né? E peça para que familiares e amigos se inscrevam no canal para que esse projeto possa crescer, beleza? Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha na máquina aqui. A minha máquina de solda é a MIG, né, MIG 205BR da V8, né? Já teve problema já no início, né? Quando eu comprei ela, agora já faz tempo, né? Mas logo que eu comprei ela, nós já tivemos um problema que ela não, né, não estava passando arame, né? O arame não ia para frente, o motor não tracionava o arame. Até teve pessoa aí que falou, mas tem que ligar ali, né, colocar potência ali, né, para que ela passe o arame. Pessoal, não era problema, né, disso que eu até tinha feito ali, o processo, ele realmente não estava passando arame. Só que daí, como ela estava na garantia, eu mandei para assistência. Agora, já faz 3 anos que eu tô com ela deu novamente problema, né, mais um problema diferente aí. E agora eu vou mostrar para vocês aí causas prováveis, né, desse problema e modos de resolver, né? Não vou abordar todos os modos de resolver, mas um pouco a gente consegue mostrar para vocês aí. Eu já aproveitei, já tirei a capa, né, até para mim poder analisar o problema, para ter certeza do que eu estava falando, né? Então já tirei essa capa aqui, já tiro novamente para mostrar para vocês aí. Quando você liga a máquina, né? Quando você vem e liga a máquina, ela habilita, né, todo o sistema dela. E, logicamente, quando você apertar, né, o gatilho da tocha, ela tem que, né, injetar o arame e o gás para fazer a solda, senão ela fica uma solda porosa, né? E para não ficar essa solda porosa, né, você tem que fazer uma regulagem também na quantidade de gás, né? Dependendo do ambiente que você vai trabalhar aí, é a quantidade de gás que você vai utilizar. No meu caso, eu utilizo 10, 11 até 12 de pressão, né? Ali, 12 PSI de pressão, ali no meu cilindro. Quer ver? Ó, quando você vem aqui, né? Desculpa, é 12 litros, né, por minuto, né? Então aqui, né, 10, né, 10 litros. E daí, então eu utilizo até no 12 ali, 12 litros por minuto, tá? A pressão aqui é só para indicar a quantidade, beleza? Então, como eu falei para vocês, ó, liguei a máquina, né? Tá no 2 ali, tanto faz. Eu vou acionar, ó, sem gás. Eu liguei, né? Liguei lá o regulador, deveria estar saindo gás, tá? Ó. Sem barulho de gás, né? Então, desligamos. Então, como eu falei, ó, eu abri a máquina aqui, né? Mas, para você não quiser abrir já a máquina de vez, né? Antes, você pode primeiro fazer, né, uma verificação no cabo da tocha, né? Ali na tocha, você pode desconectar, né? Como você tem uma máquina, você sabe, né? Desconecta ali e verifica a alma, né? Tem uma alma de aço ali dentro, verifica se ela está danificada. Se ela não está danificada, provavelmente não é lá, né? Aí vamos aqui, né? Aqui, ó, nós temos uma contatora, aonde toda vez que você aciona a máquina, ó, deixa eu só mostrar para vocês aí. Ó, toda vez que você aciona, a
contator aciona aí. Aí, esse modelo de máquina, ela sai aqui, ó, do A1 e A2, né, dali da contatora. Dois fiozinhos aqui, ó, dois fiozinhos, e vem direto, ó, para a válvula solenoide aqui, tá? Ah, como que você sabe que é a válvula que está com problema? Vamos lá. Agora você vai, né, com a ajuda aí de um multímetro, né? Você vai utilizar um multímetro. Você vai desconectar. Ó, desconectei. E vai conectar a ponta do multímetro aqui, ó. Aí, né, o multímetro, ó, conectado nos fiozinhos. Aqui, 750, né, o meu multímetro começa com 200, daí 750. Vamos acionar a tocha aqui, ó. Viu? Então, tensão tá saindo da contatora e chegando na válvula aí. Agora o próximo teste que a gente vai fazer é na bobina, para saber, ó, bobina, para saber se a bobina tá com defeito ou não, se a bobina tá queimada ou não. A gente vai desparafusar, ó, tem um parafusinho aqui, esse parafusinho aqui é 12, essa porquinha é 12, né? Vai retirar essa porca, sacar, né, a bobina inteira, reconectar os cabos, né? E fazer o teste daí na bobina, né? Então, bora lá. Com a bobina, ó, conectada novamente, ela se torna, ó, conectada novamente, né? Ela se torna uma bobina magnética aí, né? Uma chavinha, né? Uma chavinha pequena. Vai colocar aqui. Ó, vai colocar ela aqui dentro e acionar, né, o comando lá. Ó. Ela dá, né, ela o que você vai sentir, né, quando colocar a chavinha, o metal, né, aqui dentro, é que ela, como ela é magnética, ela vai vibrar, né, a chave, ela vai vibrar na sua mão, né, você vai sentir ela vibrando. Além dela vibrar, né, ela vai fazer um barulhinho, porque vai estar batendo no metal aqui dentro, né. Então uma batidinha bem rápida, então você vai escutar um barulhinho de vibração, uma batida aqui dentro. Então, bobina, a gente já pode descartar também que é um defeito de bobina, né. Aí agora, o que sobrou? Sobrou a válvula, né? A válvula está com provável defeito, né? Elas acontecem bastante isso aí eu já peguei vários defeitos bem parecidos, bobina boa, porém a válvula com defeito. Então a válvula é provável aí ela oxida, né? Às vezes aqui dentro, com a passagem de gás ela oxida e dá esse problema aí, né? Caso não seja esse o problema, né? Caso o problema não seja na válvula, aí você tem que ver se está realmente chegando gás, né? Na sua mangueirinha de gás ali. Se está chegando gás, tem a tensão saindo da contatora, tem magnetismo chegando na bobina, então sobrou apenas aí a válvulazinha solenoide aí, tá? Só a válvula. A bobina solenoide tá 100%, o problema tá na válvula. Bora trocar a válvula aí. Então, pessoal, eu tava fazendo a revisão ali, né? Arrumando a máquina de solda. E daí eu fui esmirilhar uma pecinha ali, né? Parar, esmirilhar uma pecinha ali. E acabei né, batendo num problema aí. A minha esmirilhadeira, ela começou a ficar fraca, ficar lenta, né?
Então eu acreditei que fosse o carvão e abri para trocar o carvão, caso fosse o carvão, beleza? Então fui lá e comprei um parzinho de carvão, né? Esse aqui é o carvão anterior, né? O que estava nela. Ele tinha mais um tanto ainda da vida útil dele, mas comprei um parzinho de carvão. O outro carvão eu acabei, né, deixando lá. Eu levei para tirar, para ter a medida, e acabei deixando lá. O outro estava bem mais gasto, né? Tava bem gasto. Então comprei um parzinho de carvão, vim e fiz a substituição. Para fazer a substituição, simplesmente, ó, desparafusei aqui e tirei essa parte aqui de baixo. Só que eu não me atentei a uma coisa. O eixo tá desbalanceado, estava desbalanceado. Então, coloquei o outro carvão, né, aqui, liguei, funcionou normalmente por uns minutinhos e já começou a ficar lenta de volta. O que aconteceu? Ele começou a comer o outro carvão também. Aí, eu resolvi abrir a parte de cima aqui. Deixa eu abrir para vocês verem aí. Aí, ó. Segurando com a mão aqui é um pouco complicado, né? Beleza. Tirei, né? E girei aqui, ó, na mão. Não parece tá com problema, né? Só que é até imperceptível, mas ele tá desbalanceado, ele tá com jogo, né? Esse desbalanceado não é legal. Por quê? Por causa desse jogo, o que aconteceu? Ele comeu aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele comeu aqui, ó. E aqui, na verdade, se ele desgastar, ele dá um curto-circuito, né, ó. Dos dois lados, ó. Ele comeu. E então a máquina ela estava funcionando, mas ela também estava funcionando em curto, né? Por esse motivo, ela perdeu potência, apresentou diversos problemas aí. Então, eu tinha a opção de vir aqui e trocar, né, aqui o extrator, né? Mas é mais barato comprar uma máquina nova do que trocar o extrator, né? Se você comprar só o extrator para fazer a substituição, sai o mesmo preço de você comprar praticamente o mesmo preço de comprar uma máquina nova. E ainda você não vai ter uma garantia de tempo, né? Por exemplo, a máquina nova tem 1 ano de garantia. Então, comprei, né? Tive que comprar uma máquina nova também, beleza? Então, bora lá, bora voltar para a máquina de solda aí agora, né? Com a máquina que eu comprei aí. Comprei a máquina de solda, comprei, desculpa, a válvula e a esmerilhadeira pela internet, né? Que sai mais barato, né? Porque não paga loja física, né? Então comprei uma marca até um pouquinho melhor. Essa aqui não vou dizer que é ruim, mas ela nunca me atendeu 100%, tá? Era para ser uma das melhores, né? Só que ela não me atendeu desde quando ela chegou. Eu já sentia muita vibração, sentia que ela não era uma boa máquina, apesar de que eu paguei bem baratinho nela, né? Essa aqui, ela na época saiu bem mais em conta do que as outras que tinha lá, tá? Então, eu não posso reclamar por esse motivo, né? Paguei mais barato, provavelmente era uma marca, uma linha que era, né, primeiro preço, né? Que tem a primeira qualidade e o primeiro preço. Esse é o primeiro preço. Então, beleza, pessoal. Então, vamos voltar agora para a válvula, né? Que chegou a válvula e chegou a minha esmerilhadeira nova. Tá aí, ó. Outra, né, válvulazinha aí. Ela tem uma corrente de fluxo aqui, ó, né? Então, a gente sabe que ela vai entrar por ali e vai sair por aqui, tá? Então vamos, né, instalar entrada do ar, o gás vindo lá do cilindro, né, saída do gás para a mangueira aí, beleza? Essa válvulazinha aqui ela é 220, 230 volts, né, ó, tá aí, ó, 220, 230, 8 bar, né? Então, válvula nova, né? Bora trocar no lugar daquela lá.
Aí, prontinho, resolvido o problema, né? Só trocando a válvula solenoide aí, né? A válvulazinha, a bobina solenoide estava boa, né? A bobina não queimou, a bobina estava legal. O problema estava na válvula mesmo, tá? Essa válvula já fazia um tempo que ela tinha apresentado aí uns defeitos, né? O primeiro defeito que ela me apresentou foi parar de sair o gás. Primeira coisa que a gente pensa é que quebrou, né, as conexõezinhas ali dentro, e por isso ela parou de ser o gás. Porém, a conexão que tem ali dentro, ela comanda a contatora, né? Então ela não sairia arame, não sairia nada, né? Então ela não deixaria passar corrente até a contatora para acionar a máquina. Então não é, né, a tocha ali, tá? Então, se a tocha está fazendo o processo, o primeiro ponto a se verificar é a alma, né, metálica ali, né, a guia do arame. Se a guia não está obstruída nem nada, porque às vezes acaba tendo superaquecimento na ponta da tocha e isso queima, né, a guia dentro dela. Se a guia não está com defeito, então o problema só pode ser dentro realmente da máquina, né? A válvulazinha, ó, ela é bem simples a construção dela. Vou tirar aqui, só desmontar aqui para vocês verem. Ó, essa peça aqui, ela recebe o magnetismo, né, da bobina e ela puxa, né, um êmbolo. Ó, ela tem uma molinha bem pequenininha, cuidado para não perder, né? Se caso a válvula esteja boa, tem uma molinha que é de retorno do êmbolo, né, ali para dentro. E o êmbolo, quando recebe o magnetismo, esse êmbolo ali de dentro, ele sai também. Ó, esse êmbolozinho aqui, ó, ele sobe, dando passagem lá dentro, ó, pode ver o furinho lá, dando passagem para o gás, né? Então, se a parte magnética dela não está legal, né? A bobina está funcionando, mas a válvula não está legal, o magnético dela, né? Que é simplesmente essa peça aqui. Então ela não vai fazer a função de dar passagem para o gás e por isso não vai sair o gás ali, beleza? Então tá aí, né? A substituição não é um bicho de sete cabeças, né? Comprei pela internet essa peça aqui, paguei barato, né? Se for ver bem certinho, paguei barato. Se você for mandar para alguém fazer a revisão, você vai pagar uns 200, 300 reais aí para fazer a revisão da máquina, né? Para trocar essa pecinha aqui. Eu paguei 155, acredito eu, não lembro bem certinho, paguei 155 e fiz aí a substituição, né, da válvula. Se você não tem um multímetro, né? Esse aqui é um multímetro bem simples, 15, 20 reais você compra um multímetro desse aqui, né? Não serve para grandes tensões nem nada assim, mas para casos igual esse aqui você consegue trabalhar bem com um multímetrozinho aí de 15, 20 reais. Então sai mais barato você fazer a manutenção do que você mandar para alguém fazer, beleza? Então é isso, pessoal. A máquina está funcionando, né? Novamente, posso voltar a fazer minha soldagem, tá? E peço para você aí, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Se você é inscrito já no canal, deixa seu joinha, deixa um comentário aí para que esse projeto possa crescer, beleza? Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado a todos, valeu e até a próxima!